Eu posso Ainda que aproveitar não essa vou. deixa? E Só foram o quê? voltar, Foram que muitas tá tudo pessoas bem. que invadiram? Aproveita, deixa, Vergara. Não, é só para parabenizar. Eu tenho acompanhado vocês. Está sendo assim extremamente inspirador o que vocês estão fazendo e que causou tanta ressonância que eu estou muito feliz que tem algumas pessoas do meu grupo de pesquisa que já chegaram aqui e estão se reunindo aqui a vocês, tá? Então a gente está trazendo uma outra floresta aqui para estar com vocês hoje, tá? Demais. Vamos unir Ótimo. essas florestas, vamos unir essas florestas. Cadê a Loucura, Rebeca? gente. Loucura. Ela falou que tá comigo. A Pri tá ali, ó. Pri é linda, uma querida amiga que trabalha com café. Ela que vai falar um pouquinho sobre essa questão de mudança de visão para a quarta onda. Pri tá, Ai, que legal. Pri é Demais. muito linda. Espera só um pouquinho. Gente, é uma loucura, né? Porque o meu telefone ele foi invadido também, né? As minhas contas, meu WhatsApp. Tem muita coisa estranha acontecendo, né? Muita loucura, muita doideira. Espera aí. Você vai ter que ter um pouquinho de paciência hoje. Porque, né? Aconteceu essa loucura. Mas se quiserem começar já o processo de se chamarem, bora lá. Podemos? Ele já vai puxar o grito? Jean, começa, Jean. A casa é sua. Ah, é? Então é só chamar meu nome. Jean! Lufogaça! Lídia! Guilherme! Emily! Priscila! Marco Antônio! Nunca chamei meu nome, mas Léo. Uala! Matheus! Bina! Maurício Ora! Marília! Não sei qual é. Yazana. Ajá, ok. Luis Eduardo. Adriele. Júlia. Marisa! Rex. Ô, Ricardo. Emily. Laís. Alessandra. Iná. Cecília. Ângela. Floresta! Cozinha, cozinha,
abre-te, Campo Formoso, abre-te, Campo Formoso, cheio de tanta alegria, oh, cheio de tanta alegria, oh, abre-te, Campo Formoso, abre-te, Campo Formoso, cheio de tanta alegria, oh, cheio de tanta alegria. Elas chegam de canoa, elas chegam de canoa, vindo do lado de lá, oh, vindo do lado de lá. Mas eles chegam de canoa, eles chegam de canoa, vindo do lado de lá, oh, vindo do lado de lá. O amanhã veio de ontem, o amanhã veio de ontem, ontem ainda virá, o ontem ainda virá. O amanhã veio de ontem, amanhã veio de ontem, ontem ainda virá, o ontem ainda virá. Saudando todos os nossos ancestrais aqui da pequena África, aqui da Gamboa, aqui da nossa pequena África, pequena grande África, onde todos nós vivemos e sentimos as pulsações, os maracás, as danças, os cantos de todos os nossos povos, que nós fazemos parte, que somos feitos deles. Salve a pequena África, salve o 5º Festival Gamboa de Portos Abertos, salve a Floresta Cidade. Salve! 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 Campo Formoso, cheio de tanta alegria, cheio de tanta alegria. Oh, abre-te, Campo Formoso, abre-te, Campo Formoso, cheio de tanta alegria, oh, cheio de tanta alegria. Uhul! Salve Gamboa, território Tupinambá! Então, Jean, você abre a sua casa? Jean. Já está aberta, já está aberta. Quer apresentar a sua casa? Bom, a minha casa é uma forma muito simples de apresentar. Eu estou na Gamboa há 5 anos, trabalhando, habitando, encontrando, conhecendo pessoas, e hoje eu estou ocupando uma casa que ela fica em frente ao espaço que eu ocupava com um projeto que eu ainda atuo, mas hoje eu não habita mais esse espaço. E eu entrei nessa casa, e é uma casa que era de um artista, e é uma casa muito interessante, uma casa antiga, ela tem um formato muito interessante, ela tem um quintal na parte de trás alta, e é uma casa muito surpreendente. E é isso, a casa da frente é um espaço de união de pessoas que estão querendo empreender, que estão querendo montar projetos, e a gente está se unindo aqui as forças, os conhecimentos, e aí sempre trazendo novidades para auxiliar nessas elaborações. Hoje eu tenho uma pessoa, que é o Vinícius, que atua com produção de pão, de fermentação longa, né, de fermentação natural, e tem uma menina linda, que é a Chay, que é uma chefe de cozinha, que quer trazer muito essa questão da comida afro-brasileira, né, para o projeto, quer desenvolver a marca dela. Então é isso, são pessoas que trabalham com coisas alinhadas com arte sempre, mas com alimentos também. E essa casa é onde eu habito, e é onde eu convido as pessoas para habitar. A pandemia fez com que eu demorasse um pouquinho a trazer essas pessoas para dentro, mas em breve nós vamos estar juntos aqui. E agradeço esse festival que sempre tem lutado, porque é uma luta, né, de resistência. A Gamboa é um lugar de resistência, né, e esse projeto é um projeto de resistência cultural, de união, e eu fico muito feliz de estar aqui.
de estar recebendo todos aqui nesse momento, viu? Obrigado. Maravilha, eu agradeço a gente poder abrir aqui na Casa da Frente a Floresta Extinção, que é a roda de hoje. É com muita alegria que a gente tem a honra de estar junto do autor do texto, Luiz Eduardo Luna. Eu vou então apresentar ele para vocês, para que todo mundo possa saber. Luiz Eduardo Luna, nascido na Amazônia colombiana em 1947, aposentado faz 10 anos da Ranking School of Economics de Helsinki, Finlândia, professor de antropologia da UFSC entre os anos de 92 e 94, palestrante em universidades e congressos de 28 países e curador de exposições de arte visionário na Europa e Estados Unidos. Autor, coautor e coeditor de vários livros sobre xamanismo e estados modificados de consciência, diretor do Centro de Pesquisa sobre Plantas Psicointegradoras, Arte Visionário e Consciência em Florianópolis. Obrigada, Luna, pela sua presença. Jean, você quer apresentar seus convidados? Eu quero sim, quero sim. Quero apresentar os meus convidados. Eu não posso perder. Por favor, se eu pular alguém, me fale aí. Bom, vamos começar. Bom, eu tenho o Matheus, que está presente, Matheus? Oi, tô sim. Sou tímido, né? Te falei. Liga não, aqui todo mundo é tímido, você viu? A Lígia é tímida, todo mundo aqui é tímido. Então, eu acho que eu vou apresentar um pouquinho o Matheus, mas me corrija se eu estiver errado. O Matheus, ele é uma pessoa que trabalha com café, ele trabalha com arquitetura. Eu conheço ele através de vários movimentos de estarmos juntos em eventos. E, Matheus, você quer se apresentar um pouquinho? Gostaria, sim, rapidinho. Então, eu sou arquiteto, na verdade, né? Mas antes da faculdade mesmo, a minha família começou um projeto de trabalhar café e turismo rural, né? E foi uma boa sacada deles, assim, né? Unir as pontas da cadeia produtiva e levar, né, o consumidor a conhecer como se faz café, né? O maior produtor do mundo de café e as pessoas tão distantes de como se produz, né? E aí é muito legal, mas eu estou aqui mais mesmo porque eu fui estudar sustentabilidade depois da graduação. Me formei e já fui ser paisagista, porque achava a coisa mais linda trabalhar com plantas, né? E vi que tem várias escalas para se trabalhar o paisagismo, né? E fui estudar isso, né? Planejamento ambiental mesmo, em escala de município, né? E cara, o texto me tocou muito. É engraçado quando a gente começa, né, a pensar na natureza, como as coisas vêm de encontro com a gente, né? Parece que é uma mensagem que chega pra gente mesmo. Eu estou muito feliz de estar aqui, amarradão mesmo. Obrigado pelo convite. Perfeito. Obrigado, Matheus. Olha, eu vou precisar fazer a apresentação dos próximos de uma forma mais rápida por causa do tempo, né? São 2 horinhas. Então, o Matheus se apresentou, o próximo convidado que eu espero que esteja aqui é o Léo Santos, que trabalha com produção também de arte, ele é cinegrafista. A gente está aqui também com a Alessandra que tem um projeto Naturale, que é um projeto que fala muito sobre a introdução de hortas em áreas urbanas. A gente está com a Andréa Cruz, que é uma arquiteta, uma amiga, que tem projetos maravilhosos, que eu espero que todo mundo aqui possa conhecer os trabalhos dela, que é uma convidada querida também. A Priscila, que a Pri, ela é uma querida, ela trabalha com café, ela é especialista em café, ela também fala muito sobre essa questão da quarta onda, ela é uma pesquisadora, né, nessa área do café. A Lu Fogaça, que é uma atriz, cantora, querida, vizinha, que eu amo de paixão, que também está dando a honra aqui de ser parte dos
meus convidados, a Joyce Barbosa, que é uma bióloga, antropóloga, também amiga, né? Eu acabo ficando amigo das pessoas que eu admiro. Eu busco isso, né? E pulei alguém? Será que eu pulei alguém? Algum convidado que está por aí? A Luciana Nabuco, que é uma gravurista e trabalha com arte, tradutora, maravilhosa o trabalho dela. E, bom, acho que não, acho que eu falei todos. E também quero falar que todos, na realidade, todos são muito especiais nessa sala para mim, viu? Sem sombra de dúvidas. Estou muito feliz de vocês estarem todos aqui na minha casa agora, dando a honra dessa presença. Maravilha, gente. Bora começar a ler esse texto que a gente já né? Teve tanta coisa já. Bora lá, bora a gente virar, não deixar que eles nos atropelem. Queria que as meninas da Floresta dessem um tchauzinho, que é o pessoal do Projeto Floresta Cidade, e a gente compartilhando o texto. Esse texto é um pouquinho comprido, como o de ontem, no sentido dos outros que a gente já leu, em relação aos outros que a gente já leu. Então, a ideia é que a gente leia 2 parágrafos também, que a gente não demore muito para a troca do leitor, por conta do tempo mesmo, tá? Então, bora lá, gente. Tá todo mundo vendo, né? Pode ampliar um pouco, Júlia. Júlia, amplia ao máximo. Isso. Please. Eu tenho que tirar do modo apresentação. Tira, não tem problema. Deixa eu ver aqui. Ai, obrigada. Bora lá, Má. Engata essa primeira. Calma aí, gente. Eu acho. Tem que deixar fora do modo de apresentação. Tô achando. Vou tirar. Calma aí, gente. Vou deixar assim todo mundo consegue ver. Conseguimos sim, Ju. Um pouquinho maior, se puder. Tá, bora lá. Vamos que o bom é inimigo do ótimo. Bora lá. Biosfera, Antropoceno e Animismo Ameríndio. Luiz Eduardo Luna. Transcrição da fala que compôs a roda de conversas Viagem ao Centro da Vida no Selvagem 2018. Preparação de texto por Daniela Ruiz. Um olhar interdisciplinar é especialmente necessário neste momento, quando estamos em meio a um catastrófico processo de degradação ambiental de dimensões planetárias causadas por nós. Tem algum problema, né? Eu posso compartilhar. Você compartilha? Compartilho, peraí. Gente, desculpa, a internet ficou terrível do nada. Eu acho que tá pesado o Meet. Vou começar, então. Um olhar interdisciplinar é especialmente necessário nesse momento, quando estamos em meio a um catastrófico processo de degradação ambiental de dimensões planetárias causadas por nós, e que devemos tentar compreender em toda a sua complexidade. Esta é a grande responsabilidade que temos, nós, os que vivemos este momento de inestimável relevância histórica.
Nosso planeta tem uma idade de aproximadamente 4.600 milhões de anos. De 500 a 1.000 milhões de anos depois de sua formação, já existia vida aqui. Temos evidências fósseis de, no mínimo, 3.800 milhões de anos atrás. Existe o consenso entre os cientistas de que a vida não apareceu aqui de repente. É o resultado de uma série de longos processos abióticos simples, envolvendo 6 elementos predominantes na vida em nosso planeta: carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, sulfato e fósforo. Qual a sua origem? Uma das teorias mais conhecidas e defendidas, entre outros, entre outros, por Nick Lane, bioquímico e escritor britânico, professor de bioquímica evolutiva da University College London, coloca a origem da vida em fontes hidrotérmicas no fundo dos oceanos, onde até hoje vivem numerosas espécies totalmente independentes da energia solar. A adaptação à água doce em massas vulcânicas terrestres seria posterior. Outros defendem cenários opostos. Segundo David Demer e Bruce Demer, a vida seria gerada na superfície do planeta em alguma pequeno na poça quente, Little Warm Pond, como dizia Charles Darwin, e logo se adaptaria aos oceanos de água salgada. Perto de vulcões, a água se acumularia em poços ou campos hidrotermais, que passariam por ciclos de evaporação e recarga. As soluções diluídas se concentrariam durante a evaporação em películas, onde poderiam sofrer interações químicas, acumulando-se nos poços ao voltar à água, seja por precipitações ou por mudanças nos níveis de água relacionados como fontes termais ou atividades de geyser. Os campos múltiplos passariam por uma espécie de seleção natural darwiniana, levando à formação de polímeros ou moléculas precursoras mais tarde encapsuladas em membranas e, ao final, em células capazes de se replicar. Processos semelhantes poderiam ocorrer em outros planetas, por toda a galáxia. Alguns biólogos especulam sobre uma origem extraterrestre da vida, variações da teoria de panspermia. Christian de Duve, por exemplo, afirma que a poeira vital capaz de gerar vida em qualquer lugar sob as condições certas está espalhada por todo o universo. Para ele, a vida e a mente não são acidentes, são manifestações naturais da matéria. Exobiólogos, como Natuška Lee, da Universidade de Umeå, na Suécia, trabalham com extremófilos, micro-organismos que podem sobreviver em situações extremas de temperatura e pressão, como nas profundezas da Terra, em vulcões e mesmo em reatores nucleares. A doutora Lee, em colaboração com cientistas da Estação Espacial Internacional, tem comprovado que alguns micro-organismos terrestres podem sobreviver no espaço exterior e defende a ideia de que a vida microbiana pode ser encontrada em muitos lugares de nossa galáxia. Durante 1.500 milhões de anos existiam aqui na Terra somente arqueias e bactérias, micro-organismos unicelulares, semelhantes morfologicamente, mas muito diferentes em seu metabolismo, com um possível ancestral comum, Luca. Por volta de 1.800 milhões de anos atrás, aconteceu um quase milagre. Arqueias e bactérias entram em relações simbióticas, fundindo-se e formando células com o núcleo contendo ADN, os eucariontes. A arqueia fornece os genes informacionais de replicação e reparo, e a bactéria fornecedora dos genes operacionais responsáveis pelo sistema de membranas, pelo citoesqueleto e por processos metabólicos.
Essa origem dual é visível nas células de todos nós, plantas, fungos, animais, os fungos mais próximos a nós que plantas. As mitocôndrias, responsáveis pela produção do ATP, a energia necessária para o funcionamento da célula, descendem dessa bactéria que se uniu à árquea e conservam seu próprio ADN. Lynn Margulis foi a cientista que primeiro avançou a teoria endossimbiótica. Por anos, não aceita por seus colegas mais velhos, em sua maioria homens, mas hoje comprovada. Isso supõe uma importante mudança de perspectiva. No processo evolutivo, a ênfase de Darwin estava na competição entre espécies, mas com Margulis, a ênfase está nas relações simbióticas, na cooperação entre diversos organismos. Temos aqui um modelo de como organizar nossa sociedade, com predomínio da diversidade e da cooperação, em vez de competição. Depois de um enorme período de tempo em que só existiam micro-organismos, 650 a 543 milhões de anos atrás, surgiu a chamada biota ediacarana. Esta recebeu o nome dos montes de Ediacara, na Austrália, local onde foram encontrados os primeiros fósseis de organismos pluricelulares em ecossistemas complexos, entre eles os primeiros animais dotados de mobilidade. Na bacia de Itajaí, no estado de Santa Catarina, foi encontrada uma jazida com biota de 563 bilhões de anos atrás. Alguns desses animais eram capazes de criar carapaças, esqueletos calcários e outras partes duras para defender-se ou escapar de predadores escavando sedimentos ou desenvolvendo instrumentos de predação. Há 535 milhões de anos atrás, se produziu a chamada explosão câmbrica, com a aparição de uma grande diversidade de organismos, incluindo os ancestrais da maior parte dos organismos multicelulares e todas as configurações anatômicas corporais que hoje existem. Entre os estranhos organismos que povoavam os oceanos do Câmbrico, está a picaia, Picaia gracilens, um céfalo cordado, animal que possui cabeça e um cordão nervoso ao longo do resto do corpo, de aproximadamente 5 centímetros, possivelmente o mais antigo ancestral de todos nós, os vertebrados. Nenhuma das espécies do Câmbrico sobrevivem hoje. Nós, mamíferos, tivemos nossa chance com o meteorito que causou a extinção dos dinossauros 65 milhões de anos atrás, a quinta grande extinção. Os primeiros primatas apareceram de 50 a 56 milhões de anos atrás. Possuíam cérebros maiores que os outros mamíferos, olhos na frente da cabeça, o que permitiu a visão estereoscópica ou tridimensional, e extremidades prênseis, com unhas em vez de garras, e dedos das mãos e dos pés móveis, com almofadas táteis muito sensíveis nas pontas. Compartilhamos essas características com as 230 a 270 espécies de primatas que existem hoje. Os macacos do Velho e Novo Mundo, os lêmures de Madagascar e os mais parecidos conosco, os orangotangos de Bornéu e Sumatra, os gorilas e nossos primos irmãos, os chimpanzés e bonobos, tão próximos geneticamente a nós. Compartilhamos 99% de nossos genes com eles, que alguns biólogos os colocaram dentro do gênero Homo. Nossos parentes mais próximos estão em vias de extinção. Destruímos as florestas onde habitam, os matamos indiscriminadamente para roubar as suas peles, para devorá-los, ou para amputar suas mãos ou dedos para a comercialização. Se desaparecerem esses últimos parentes, ficaremos ainda mais sozinhos nesse planeta.
Apenas 70 mil anos atrás, convivemos com outras espécies do nosso gênero. Homo erectus, Homo naledi, Homo florensis, Homo luzonensis, Homo heidelbergensis, hominídeos de Denisova, neandertais e possivelmente outras espécies ainda não descobertas. Sabemos agora que os neandertais, dos quais temos restos fósseis de 200 a 300 indivíduos, ocupavam enormes territórios de Eurásia, desde o norte do país de Gales até as fronteiras da China e ao sul até os desertos da Arábia, adaptando-se a diversos ecossistemas, tundras, desertos, florestas, costas e montanhas, apresentando genótipos diferentes. Alguns, por exemplo, tinham pele mais clara e outros mais escura. Mesmo anatomicamente diferentes de nós, do ponto de vista da conduta, eram bastante parecidos. Caminhavam totalmente eretos, eram majoritariamente destros, usavam instrumentos, não só de pedra, mas também de outros materiais, colecionavam conchas e garras de águias, vestiam-se com peles de animais, utilizavam adornos, pintavam em rochas, cuidavam de doentes, sepultavam os mortos e, possivelmente, tinham rituais. Análises dos restos encontrados sugerem que eram possivelmente menos violentos que nós Homo sapiens. O magnífico livro Kindred, Neanderthal Life, Love, Death and Art, da especialista inglesa Rebecca Bragg Sykes, foi mal, muda completamente muitas ideias preconceituosas que tínhamos desses parentes próximos que desapareceram da Terra e dos quais conservamos entre 1,8% e 2,6% dos seus genes. Se fomos ou não responsáveis pela sua extinção, é uma questão não resolvida, já que existem outras hipóteses. Nossa espécie é muito jovem. Estamos aqui há apenas alguns 300 mil anos, pouco tempo comparado ao Homo erectus, que se expandiu por toda a Eurásia e viveu 2 milhões de anos antes de desaparecer desse planeta. Durante os últimos 11.650 anos, depois da última glaciação, nosso planeta tem passado por uma época geológica especialmente estável do ponto de vista climático, com temperaturas adequadas aos nossos corpos. E é durante esse período, o Holoceno, que nós humanos desenvolvemos inúmeras culturas experimentando processos civilizatórios, em muitos casos totalmente independentes, incluindo a domesticação de plantas e animais, diversos métodos agrícolas e experimentos urbanos, e maneiras de relacionar-nos com o mundo em que vivemos. Infelizmente, parece que esse período paradisíaco está chegando ao seu fim. Temos entrado em uma nova época geológica, que Paul Crutzen batizou de Antropoceno, baseado na inegável evidência que os atuais processos atmosféricos, geológicos, hidrológicos e biosféricos são em grande parte antropogênicos, alterados ou influenciados pelas atividades dos seres humanos. Futuros geólogos encontraram claras marcas estratigráficas de nossa época atual. Somos espectadores diários de profundas mudanças climáticas, da destruição de nichos ecológicos e da desaparição de inúmeras espécies. Estamos vivenciando a sexta grande extinção. Perdemos diariamente entre 150 e 200 espécies de animais e plantas, quando o normal seria perder de 1 a 5 espécies por ano. De acordo com o relatório Planeta Vivo, do Fundo Mundial para a Vida Selvagem, WWF, divulgado em setembro de 2020, em apenas 46 anos, o ser humano e suas atividades acabaram com pelo menos 2/3 da vida selvagem global. Isso significa que o tamanho da população de mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis tiveram uma queda média de 68%. Na América Latina e no Caribe, a situação é ainda mais dramática, com o pior desempenho observado ao redor do mundo. A diminuição dessas espécies foi de 94%, sinalizando uma relação fundamentalmente rompida entre os humanos e o mundo natural. Como isso foi possível? Alguns pesquisadores pensam que a origem da grande mudança estaria no desenvolvimento da agricultura,
há aproximadamente 10 mil anos atrás. Outros apontam a uma época muito recente. O ano de 1950 seria o começo do que tem sido chamado a Grande Aceleração. Essa foi a posição do curador Dr. Luiz Alberto Oliveira, da extraordinária exposição sobre o Antropoceno no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A partir de 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, começou um acelerado processo de aumento populacional, acréscimo do consumo de todo tipo de produtos, desde metais, alimentos, a produção de sofisticado lixo não biodegradável e ecologicamente detectável, tecnofósseis. Aumento do dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, uso de água e energia, consumo de fertilizantes, de papel, acidificação dos oceanos, aumento de temperaturas, transporte, turismo, perda de solos cultiváveis, de barreiras de coral, de florestas tropicais, etc. Durante o ano de 2019, se perdeu o equivalente a um campo de futebol a cada 6 segundos, sendo o Brasil um dos principais culpados por esse inacreditável desmatamento, que, sob o pretexto de um pretendido desenvolvimento econômico, eliminou milhares de espécies para substituí-las por umas poucas. As gerações futuras ficarão perplexas pela nossa falta de perspectiva a longo prazo. Para mim, nascido em 1947, é apavorante ser consciente de que essa enorme discussão coincide com a minha própria vida, em que passei de escrever com tinta e pluma iluminado por luz e velas ao computador e ao telefone inteligente. Preciso reconhecer que sou parte desse processo tenebroso. Os pesquisadores Simon Lewis, da Universidade de Leeds, e Mark Maslin, da Universidade College de Londres, publicaram em 2018 um interessantíssimo livro, The Human Planet, How We Create the Anthropocene, o planeta humano, como nós criamos o Antropoceno, como uma teoria especialmente relevante para nós, habitantes das Américas. Eles situam o começo do Antropoceno em 1610, ano em que dá-se o último momento de esfriamento da atmosfera e redução de dióxido de carbono detectado em blocos de gelo na Antártida. Isso seria consequência do desaparecimento de, no mínimo, 50 milhões de ameríndios, resultado da violenta conquista das Américas e a introdução involuntária de micro-organismos letais como sarampo, varíola, etc., que acabariam com 95% a 98% da população. Os ameríndios, em grande parte horticultores, desenvolveram sofisticados métodos agrícolas em diversos ecossistemas, praticavam policultura sem o uso do arado e domesticaram inúmeras espécies de planetas que hoje alimentam o mundo. Com o desaparecimento desses horticultores, as florestas voltaram a capturar dióxido de carbono, produzindo uma diminuição da temperatura global. Eram tantas as florestas que os europeus, ingleses e franceses, ao chegarem à América do Norte metade do século XVIII, acreditavam que se tratava de lugares intocados pelos seres humanos. Infelizmente, logo em seguida, se iniciou nas Américas um incessante processo de corte de árvores e que continua até hoje. Os europeus introduziram a prática da monocultura com gradual e irreparável perda de solos e espécies nativas e seus micro-organismos, que na natureza formam parte de uma rede simbiótica desenvolvida durante milhões de anos, ficando cada vez mais reféns de pesticidas e herbicidas. Alexander von Humboldt, com seu profundo conhecimento das relações entre organismos e fenômenos climáticos, lamentava as práticas de monocultura entre os colonizadores espanhóis e seus descendentes na Venezuela de 1800. Além disso, os animais domesticados de origem euroasiático, trazidos às Américas, vacas, cavalos, porcos, ovelhas e cabras, e os micro-organismos que trouxeram consigo, reestruturaram e empodreceram a biota de grandes regiões,
parte do que o historiador Alfred W. Crosby chama de imperialismo ecológico europeu. Estamos em um momento que exige conhecimento da nossa história ambiental que nos ajude a recuperar ao menos algo do perdido. Temos essa obrigação com as gerações futuras. A conquista das Américas mudou radicalmente a história do mundo. O historiador inglês-espanhol Felipe Fernandes Armesto titulou justamente um dos seus livros, 1492, O Ano que o Mundo Começou. Eurásia e as Américas, divididas pelo Oceano Atlântico, foram experimentos bióticos separados por milhões de anos. Os contatos entre humanos nos dois lados do Atlântico foram aparentemente esporádicos e sem maiores consequências, ao menos durante os últimos milênios, desenvolvendo-se experimentos civilizatórios sincrônicos, totalmente independentes. No ano 2600 a.C., por exemplo, coexistiam Saqqara, no Egito, e Caral, a 150 quilômetros ao norte de Lima, ambas com arquitetura monumental. Se na Suméria floresceram civilizações, o berço da civilização ocidental, entre os rios Tigres e Eufrates, ao mesmo tempo, no norte Chico, ao longe dos rios Fortaleza, Pativilca e Supe, no litoral peruano, prosperavam no mínimo 30 centros de sociedades complexas e aparentemente pacíficas, sem evidência de muros defensivos ou uso de armas. Trata-se possivelmente da mais antiga civilização das Américas. A partir de 1942, inicia-se o chamado intercâmbio pré-colombiano, com espécies cruzando os mares em todas as direções, e o início de uma nova Pangeia, que culmina em nossos dias, quando os continentes finalmente ficaram intimamente unidos através de comunicações marítimas, aéreas e informáticas. Pangeia é como se denomina o suposto supercontinente existente há 333 milhões de anos, formado pela união dos atuais continentes que teriam iniciado a sua separação há 175 milhões de anos. Além da imigração em massa de europeus e o parcial extermínio dos nativos durante os séculos XVI a XIX, os europeus introduziram forçadamente de 10 a 12 milhões de africanos, segmento fundamental e ainda profundamente discriminado da população das Américas. Os recursos do continente americano, plantas, animais e metais preciosos, em grande parte movimentados pelo trabalho escravo, foram a fundação sobre a qual se construiu o domínio mundial europeu, posteriormente euro-americano. O discurso oficial é que os europeus trouxeram a civilização às Américas. Somos ideologicamente colonizados. Ainda hoje, a história que aprendemos nas escolas é a história da civilização ocidental. Falamos em línguas europeias, as nossas instituições são reflexo desse continente, as religiões majoritariamente de cunho cristão, o animismo e o culto da natureza dos ameríndios invisibilizados. Na minha vida, até meu encontro em 1973 com Apolinar Iacanamijoy, um pajé do povo Inca, que me convidou a uma cerimônia em que recebi iajé, bebida sagrada de numerosos grupos étnicos da Colômbia e Equador, estava convencido de que a verdadeira cultura era a europeia e nada podia aprender com os indígenas. Aos poucos, fui obrigado a me olhar no espelho e reconhecer que em minhas veias também corre sangue indígena e que a minha identidade de ocidental se devia a uma enorme escolha historicamente construída. Por outro lado, graças aos trabalhos de Marija Gimbutas, fiz também descobrimentos importantes a respeito da minha herança ocidental. Segundo essa arqueóloga e folclorista lituana, antes das invasões indo-europeias de começo da Idade do Bronze, a velha Europa consistia em sociedades neolíticas igualitárias, relativamente homogêneas,
onde não existiam instrumentos de guerra. Se cultivava a arte, evidente nas cerâmicas, e a música. Desde um ponto de vista religioso, parece que predominava o culto da Mãe Terra. Acho importante sermos conscientes de que a perseguição, as idolatrias ameríndias foram precedidas na Europa pelas perseguições contra bruxas e pagãos. Aqui um exemplo. O Chronicle Prussi de Peter von Duisburg, de 1326, é uma crônica da Guerra das Cruzadas Católicas para cristianizar os pagãos dos velhos prussianos, as tribos bálticas do norte da Europa. Encontramos o seguinte texto. E aconteceu que eles, os prussianos, adoravam a totalidade da criação em vez de Deus. O sol, a lua, as estrelas, o trovão, os pássaros, até animais quadrúpedes, incluindo sapos. Eles tinham também florestas, campos e rios sagrados. São crenças totalmente semelhantes às de muitos povos ameríndios e sociedades tradicionais do mundo novo, do mundo todo. É conveniente lembrar que a invasão das Américas combinava aspectos militares e comerciais com justificativas religiosas que já tinham sido aplicadas na expansão portuguesa pelas costas africanas no século XV. Através da Bula Dum Diversas de 1452, o Papa Nicolau V, por meio de sua autoridade apostólica, autorizava Afonso V de Portugal permissão plena e livre para invadir, buscar, capturar e subjugar sarracenos e pagãos e outros infiéis e inimigos de Cristo, onde quer que se encontrem, assim como os seus reinos, ducados, condados, principados e outros bens, e para reduzir as suas pessoas à escravidão perpétua. Mais tarde, os espanhóis fizeram uso do requerimento, o documento elaborado em 1513 que os conquistadores espanhóis liam para informar aos índios de que suas terras não eram mais suas e que era comumente lida aos índios antes das batalhas, em castelhano ou latim, sem nenhum tradutor, muitas vezes a grande distância dos índios ou inclusive dos barcos. De todos esses povos, Deus Nosso Senhor designou um homem, chamado São Pedro, para ser senhor de todos os homens do mundo e para que a ele todos obedecessem. Para que fosse dirigente de toda a raça humana, onde quer que vivessem os homens, debaixo de qualquer lei, fé ou crença. Se assim não fizerem, ou se maliciosamente adiarem a decisão, certifico que com a ajuda de Deus entraremos poderosamente no seu território, faremos guerra contra vocês de todos os modos e maneiras possíveis, e os sujeitaremos ao jugo e à obediência da Igreja e de suas majestades. Tomaremos como escravos a vocês, suas mulheres e seus filhos, e como tais os venderemos e disporemos deles do modo que ordenarem suas majestades. E tomaremos os seus bens, e a vocês faremos todos os males e danos de que formos capazes, como a vassalos que não obedecem nem querem receber ao seu senhor, mas o resistem e contradizem. E com a presente declaramos que as mortes e danos que de tudo isso resultarem serão culpa de vocês, e não de suas majestades ou nossa, nem desses cavalheiros que nos acompanham. Em 1496, Henrique VII de Inglaterra autorizou a John Cabot a conquistar e possuir em seu nome qualquer território ao qual ele chegasse em sua viagem pelo Atlântico Norte, que ainda não estavam em mãos cristãs. Até algum tempo atrás, tanto na América do Norte como na Austrália, as crianças eram separadas de seus pais e obrigadas a ficar em grandes escolas onde cortavam os seus cabelos, os proibiam de falar suas línguas e onde deveriam esquecer as ideias religiosas de suas culturas. O lema era "Kill the Indian, save the man", matar o índio, salvar o homem. A justificativa, infelizmente vigente na mente de algumas pessoas até agora, é a superioridade moral e física das raças brancas que levaram a suposta verdade a todos esses lugares. O grande erro da cultura ocidental foi separar-nos do resto da natureza, a ideia da excepcionalidade do ser humano.
Essa ideia tem, no mínimo, duas fontes. A primeira é religiosa. Na concepção bíblica, o homem é feito da imagem de Deus, dá nome e se converte em senhor do resto das espécies. A segunda é filosófica. Para os gregos, o homem é a medida de tudo. Como dizia Protágoras no século V a.C., Aristóteles afirma que as plantas têm alma vegetativa e os animais alma sensitiva, e coloca o ser humano no topo da pirâmide por ter alma racional. Aqui, um interessante trecho em um dos diálogos de Platão, composto por volta de 370 a.C. Fedro convida a Sócrates a passear um pouco fora da cidade. Este responde: perdoe-me, meu amigo, eu sou dedicado a aprender. Paisagens e árvores não têm nada para me ensinar. Apenas as pessoas da cidade podem fazer isso. Mas você, eu acho, encontrou uma poção para me deixar encantado, pois assim como as pessoas levam os animais famintos para a frente, agitando ramos de frutas diante deles, você pode me guiar por toda a Ática ou em qualquer outro lugar que você goste, simplesmente balançando na minha frente as folhas de um livro contendo um discurso de Lísias. O pensamento animista ameríndio de sociedades tradicionais de outros continentes contrasta radicalmente com esta visão. Segundo o antropólogo Alfred Irving Hallowell, que trabalhou entre os Ojibwa dos Grandes Lagos entre Estados Unidos e Canadá, o animismo se refere a modos de viver em que assumem que o mundo é uma comunidade de pessoas vivas que merecem respeito, e, portanto, se deve promover as boas relações entre as pessoas de diferentes espécies. Implica relações morais e recíprocas, não só entre os seres humanos, mas também com pessoas não humanas. É importante ressaltar que o animismo não é uma filosofia, implica uma relação íntima e multissensorial, um conhecimento participativo e não discursivo, que reconhece inteligência no mundo natural e que existe uma subjetividade nos processos vitais. O animismo pressupõe epistemologias relacionais e intersubjetivas com as outras entidades do nosso mundo. Isto não é nada absurdo. Na vida, tudo depende de tudo. Micro-organismos, dos quais nosso planeta alberga de 10 a 15 milhões de espécies, criaram as condições para o desenvolvimento de vida mais complexa nesse planeta. Sem insetos não haveria polinização e, portanto, muitas plantas não existiriam. Sem plantas, nós e os animais não estaríamos aqui. As relações simbióticas são essenciais. Nós mesmos somos substratos ecológicos para os organismos que moram em nós e dos quais dependemos. Poderíamos até dizer que não somos seres individuais, mas conglomerados de organismos interdependentes, com mente e emoções de alguma maneira coletiva. Existe atualmente uma convergência entre pensamento animista e alguns biólogos e ecólogos evolucionistas. Temos uma explosão de literatura científica sobre a inteligência de diversas espécies animais, não só primatas, golfinhos, elefantes ou nossos animais de estimação. Quero mencionar os livros de Jonathan Balcombe sobre a inteligência dos peixes, de Carl Safina sobre diferentes espécies e de Peter Godfrey Smith sobre a mente dos polvos. O primatólogo Franz de Waal intitulou um de seus livros: Será que somos suficientemente inteligentes para saber o quão inteligentes são os animais? Are we smart enough to know how smart animals are? Também existe atualmente uma crescente literatura sobre a inteligência finge e vegetal. Gostaria de mencionar também os trabalhos de Mônica Gagliano, que combina cuidadosas pesquisas experimentais com abertura à sutil comunicação com as plantas através dos sonhos. Muito semelhante ao que descobri quando fazia trabalho de campo entre os ribeirinhos peruanos. Dom Emílio, um dos meus mestres, me falou que as plantas
com as que se prepara ayahuasca, Banisteriopsis caapi e Pichotria viridis são doutores, assim como o tabaco, o toy, Bragmácea grandiflora e muitas outras plantas. Trata-se do conceito de plantas mestres, importante nas práticas de indígenas e ribeirinhos amazônicos. A sacralização da natureza é hoje fundamental para reverter a absurda situação em que nos encontramos, especialmente aqui no Brasil. Eu considero a recuperação de algum tipo de animismo, sem contradição com o método científico, como crucial, não só de um ponto de vista pessoal, mas também legal. Aliás, temos exemplos concretos em outros continentes. No ano 2017, pela primeira vez, e depois de uma árdua batalha jurídica de mais de 100 anos, um rio foi declarado oficialmente pessoa. Se trata do rio Wanganui, da Nova Zelândia, central na vida dos Maori, que o consideram um ancestral e mentor espiritual e cujas águas usavam para curar os seus doentes. Um provérbio local dizia: "Eu sou o rio e o rio sou eu." Para o horror dos povos nativos, que consideravam o rio uma entidade indivisível e sagrada, desde o século XVIII, os ingleses o dividiram e começaram a usar o rio como lixo e esgoto. Os colonizadores retiraram o cascalho do rio, poluíram suas águas, introduziram trutas que mataram muitas espécies locais e expulsaram os nativos de suas margens. Com um novo status legal, o rio é representado por 2 pessoas eleitas pelos Maori. Em março desse mesmo ano, uma semana mais tarde, a Índia declarou o rio Ganges e Yamuna entidades vivas. Esses 2 rios são considerados sagrados pelos hindus e são tidos como os deuses que dão suporte físico e espiritual à população. Agora, 3 oficiais governamentais são os seus guardiões. Em um esforço para proteger os rios de crescente poluição, em 2019, a Corte Suprema de Bangladesh deu o status de entidades vivas a todos os rios do país. Se trata de uma necessária mudança de paradigma. Povos tradicionais de todo o mundo poderão apelar a ideias semelhantes para proteger os seus direitos religiosos. Se companhias privadas possuem o status de pessoa jurídica, por que não também uma montanha, um lago ou um rio? Se templos, mesquitas, sinagogas e terreiros de umbanda ou candomblé são hoje considerados lugares sagrados, os mesmos critérios devem ser aplicados aos lugares sagrados dos povos tradicionais. Paralelamente à extinção biológica, temos a extinção da diversidade cultural. Se a nossa civilização se desmorona, como tem acontecido com as civilizações que nos precederam, perderemos o conhecimento das florestas, dos rios, desertos e montanhas dos povos tradicionais que as conseguiram manter. Como afirma Leila Salazar Lopes, as cidades nativas tradicionais representam apenas 4% da população mundial, mas protegem 80% da diversidade mundial. Em nosso caso, aqui nas Américas, temos a obrigação de defender os direitos dos povos indígenas e suas terras, por eles e por nós. Eles são os guardiões das florestas e dos rios, das montanhas e dos lagos. A pesquisadora e ativista ambiental Vandana Shiva afirma que a fragmentação e o desmoronamento ecológico e étnico estão intimamente ligados e formam parte intrínseca de uma política de destruição planejada da diversidade natural e cultura, para criar, assim, a uniformidade que exigem os sistemas centralizados de gestão. Linda T. Y. Smith, professora da Universidade de Waikato, na Nova Zelândia, de etnia Maori, insiste em seu livro Decolonizing Methodologies, Research and Indigenous People, que os povos indígenas possuem filosofias que conectam os humanos ao meio ambiente e uns aos outros, gerando princípios de uma vida sustentável, respeitosa e possível.
É paradoxal que um país como o Brasil, com sua extraordinária riqueza étnica, tenha a população indígena na defensiva, perdendo as suas terras, sendo tratados como inimigos do progresso social. Estamos sendo testemunhas da continuação de um etnocídio físico e cultural de 5 séculos. Nesta perigosíssima situação em que nos encontramos, com a necessidade de novos paradigmas de conduta e de relacionamento com o mundo natural do que dependemos, eles podem ser os nossos verdadeiros guias, não os burocratas que desde suas poltronas decidem nossos destinos baseados em projeções econômicas, de mãos dadas com pessoas cujo principal horizonte vital são os interesses financeiros. Uma grande parte da humanidade tem perdido o rumo. Nós nos fizemos supercomunistas, consumistas, insensíveis ao destino das incontáveis espécies com as quais compartilhamos este maravilhoso planeta. A vida selvagem, criativa e indestrutível persistirá em nosso planeta, mesmo se cometermos o disparate de arruinar esse riquíssimo experimento do que somos parte. Eu gostaria de terminar mencionando o nosso amigo Desana Luiz Lana, uma grande fonte de conhecimentos ancestrais. A desaparição dos sábios indígenas é uma tragédia. Esperemos que muitos jovens indígenas se esforcem por aprender dos mais velhos, para que um dia tomem os seus lugares e o conhecimento ameríndio perdure nas gerações futuras. Maravilha! Uhul! Uhul! Bravo! Bravo! Arrasou! Queremos mais! Então, a gente sempre pergunta para o autor se ele quer primeiro ver a roda girar, as pessoas falarem, ou se quer dar uma conversada já. O que você está sentindo aí, Luiz Eduardo, que é... Não, para mim é coisa nova, muito interessante escutar meu próprio texto falado por várias pessoas, muito bonito, e também encontrei vários erros aí que não vi, que tenho que escrever para que ele corrijam algumas coisinhas pequenas que não. Mas muito interessante poder escutar e muito obrigado pela reação de vocês, e eu estou aqui aberto para escutar e responder perguntas. Ótimo, obrigada. Então, Jean, eu não sei como você quer fazer, se você está pensando em chamar primeiro algumas pessoas, ou a gente abre a roda para quem quer falar, como você imaginou? Eu acho que, bom, como eu convidei algumas pessoas de forma direta, eu queria que essas pessoas pudessem falar um pouquinho, né? Claro que a gente tem pouco tempo para todo mundo falar, então, respeitando esse momento né? E eu queria que cada um falasse. Pode ser eu. E vamos lá, Sandra. Então, Luiz Eduardo, é um prazer enorme estar participando dessa roda e do pessoal da Gamboa, é meu território. E aqui atrás, olha só, nós temos aqui o Cipó, o Mariri. Pois é. Dentro do centro urbano do Rio de Janeiro, e eu tomo Santo Daime, então, assim, o seu texto, as suas falas e as suas pesquisas me deixam tentar trilhar pelo caminho que você já passou, entendeu? Então, assim, é com uma enorme admiração que eu estou aqui e estou participando dessa roda, feliz da vida com isso e chateada com o rumo que as coisas andam tomando. Mas o que se fazer nesse momento, né? É um prazer. Preciso. Posso puxar a palavra? Posso, Jean? Não estou te ouvindo, querido. Sempre, vai lá. Beleza.
Bom, eu estava tendo essa conversa hoje com a minha mãe, sabe? Ela me perguntou, mas como é que a gente pode não ver essas coisas todas acontecendo, ou melhor, ver essas coisas todas acontecendo e não se juntar a isso tudo, né? Dessa forma tão catastrófica. E, bom, começo dizendo que talvez a gente burlar o supermercado, boicotar as grandes empresas, seja uma das formas que a gente pode estar apoiando os locais, sabe? Que a gente possa estar colocando o nosso dinheiro no que a gente acredita de fato. Talvez o orgânico seja uma coisa que vai levantar essa bandeira de voltar para as origens e trazer a cultura de volta. E, da mesma forma, Luísa, Eduardo, é um prazer ter lido o seu texto com vocês todos aqui. Eu trabalho com café, né? Sou especialista em café, como o Jean disse, mas também sou antropóloga, também fiz, na verdade, eu me formei em bacharelado em Ciências Humanas, com foco em Antropologia, pela Federal de Juiz de Fora, e também sou jornalista. Nesse momento, na vida, eu me vejo trabalhando com café exatamente por causa do que você trouxe no seu texto. E trabalhar com café, o Jean falou que eu ia falar um pouco sobre a quarta onda. A gente está na quarta onda, está entrando na quarta onda aqui no Brasil, o reflexo já está chegando, mas é por isso, não adianta mais a gente consumir o café por simplesmente consumir o café, porque café é gostoso, porque, nossa, vamos tratar o café igual um vinho, vamos colocar a extração numa taça e vamos falar do quanto rico tem de sabores e de aromas e tudo mais. Não adianta mais só ter esse tipo de consumo, não adianta mais a gente ficar só no extraordinário e querer que o extraordinário seja todos os dias. O extraordinário não é no todo dia, o extraordinário, ele é o extraordinário. Mas o que a gente pode fazer na nossa vida para colocar um pouco de qualidade do que a gente chama de café, no meu caso, que a gente pode também estar compactuando com a qualidade de vida das pessoas que estão não tão só consumindo, mas como produzindo, como todo mundo que está em todos os detalhes do que é uma qualidade de um alimento, tratar o alimento, como ele precisa ser tratado, que a gente tem coragem de consumir, dizendo que aquilo é aquilo, não mais um pacote de café que tem tanta coisa que tem até café ali dentro, né? E daí colocar os nossos produtores, os nossos pequenos produtores principalmente, do lado do que a gente tem como dignidade para todo mundo, né? Todo mundo que precisa ter uma casa, todo mundo que precisa comer, todo mundo precisa entender que o que a gente pisa é a maior riqueza que a gente tem. O nosso solo precisa ser tratado da melhor forma que a gente puder ver e descobrir o que tem de bom ali é o nosso dever. Eu acho que é isso que eu posso trazer para vocês hoje. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, de ter tido esse convite do Jean. É muito pouco tempo para falar, eu sou a pessoa que fala pra caramba. Por mim, eu estaria aqui, ó, abrindo meu livro, falando, gente, vamos falar de T. Ingold, que eu acho que é um cara mais maravilhoso da antropologia dos últimos tempos, que ainda está vivo e fazendo muita coisa linda. E, gente, vamos viver, que, ó, não dá para desanimar, não, cara, tem muita coisa boa para acontecer nesse mundo aí ainda. Valeu demais. Obrigado, Pri, obrigado. Joyce, vamos lá, você? Oi, gente, boa noite. Primeiro, queria agradecer o convite do Jean por essa participação. É uma grata surpresa encontrar o Luna aqui, porque esse texto é um texto, eu acho que o Jean nem tinha dimensão disso quando me convidou, que esse texto é muito alinhado com as coisas que eu trabalho e estudo. Então, é uma grata surpresa poder conversar diretamente com o autor desse texto. Só para dar uma ideia do que eu quero dizer, eu sou bióloga e antropóloga, sou bióloga de formação e terminando um doutorado em antropologia. Também me sinto muito contemplada pela fala da Pri, inclusive com o Tim Ingold também, que é um autor que eu gosto muito. E eu trabalho há mais de 10 anos com comunidades tradicionais do todo o Brasil, de norte a sul do Brasil, principalmente norte e nordeste, na mediação de conflitos com grandes empresas no licenciamento ambiental. Então, assim, o Brasil Profundo é o meu território de atuação, de conhecimento e de pesquisa também. Atualmente, então, eu pesquiso mais concentradamente agora povos de terreiro, comunidades de candomblé, mas o meu campo de atuação é com comunidades tradicionais de todo o Brasil, estudando essa relação ser humano-natureza, né? E tentar entender
Por que bom, isso já não estou inventando a roda. Por que houve essa separação, né, como Luna fala, de colocar o ser humano como algo separado da natureza, como um ser individualizado, né? Mas olhar para essas formas tradicionais, esses povos tradicionais e suas formas de relação com a natureza, para propor um outro paradigma de relação para a gente poder, como diz o Ailton Krenak, tentar adiar o fim do mundo, né? O fim do mundo, na verdade, se a gente estudar a história geológica e biológica da Terra, o fim do mundo está dado, né? A gente, enquanto espécie humana, a gente é uma centelha, uma faísca no tempo da Terra. Então, se outros grupos de seres vivos já foram extintos, o nosso também está fadado a se extinguir, e a gente está contribuindo massivamente para esse processo, né? Então, se a extinção ela é um fato dado, se o fim do mundo, esse mundo, quer dizer, o nosso mundo, o mundo humano, né? Porque a Terra vai continuar existindo depois da nossa passagem por aqui, mas esse fim do mundo para os humanos, ele é dado, como é que a gente pode fazer para adiar isso e poder continuar mantendo como possível a vida humana na Terra, a vida humana e a vida de todos os seres, e não só uma vida em que uma parte privilegiada da população global tem acesso aos recursos ambientais e tem uma qualidade de vida, né? Mas como oferecer qualidade de vida ou uma vida digna para todos os humanos e seres vivos, né? E eu acho que o Luna vai concordar, né? Na verdade, ele está falando isso desde o início do texto, que uma saída para isso são olhar para as formas de relação desses povos tradicionais, né? E isso é o que eu venho, como bióloga, foi isso que me levou para a antropologia, e dentro da antropologia me fez voltar para a biologia para tentar entender como isso é possível. Então, essa forma animista, né, eu prefiro usar outras denominações, eu gosto de usar outras epistemologias, outras ontologias, mas o animismo é uma forma de relação muito inspiradora. E quando o Luna traz esse apanhado de outros povos, e tem tantos autores, tem tanta literatura, esse próprio ciclo de publicações dos Cadernos Selvagens traz uma riqueza muito grande. Eu espero daqui a um ano também poder contar com a minha publicação sobre isso. Eu acho que vale a pena a gente olhar com bastante atenção sobre essas outras formas. E já que a gente está falando, só para encerrar a minha fala, do Gamboa, né, da Floresta Cidade, pensar, né, fazer uma provocação de que essas formas talvez não estejam só apenas no Brasil profundo, dentro das florestas, né? A gente aqui cunhou, que categorizou essa separação, campo, cidade, ser humano, natureza, sociedade, meio ambiente, né? Mas dentro da própria cidade, a gente vai encontrar essas formas, né? Quando quem não tem aqui um parente mais velho, que veio de uma cultura tradicional do interior, da roça, que trouxe para a cidade seus hábitos e seus conhecimentos que foram aprendidos e transmitidos de forma oral, né? E permaneceu isso. A minha avó fazia isso no subúrbio de Ricardo de Albuquerque, de criar galinha. A minha outra avó também criava pato e trouxeram para a cidade as suas formas. Eu tenho certeza que quase todo mundo aqui tem um parente ou um conhecido mais velho que tem isso. Se a gente vai para dentro das favelas, da cidade, locais que a gente julga tão urbanizados, aqui mesmo, perto de onde eu moro, no Morro dos Prazeres, no Morro da Coroa, a gente vai encontrar comunidades inteiras que cultivam suas plantas, que cultivam seus animais, que vão à Floresta da Tijuca coletar plantas medicinais, reproduzindo uma forma de relação e de conhecimento que foi aprendida e transmitida na oralidade, e não de maneira científica, como aqui eu faço, né? Então, eu acho que se a gente olhar com bastante atenção e bastante carinho, a gente vai encontrar essas formas animistas que o Luna está trazendo nesse texto,
É isso, acho que basta só a gente olhar com carinho e atenção, que isso está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Obrigada, boa noite. Obrigado, Joyce. Nada é coincidência, né? É energia. Que linda, obrigado. O Matheus levantou a mão. Matheus, quer falar? Vou tentar ser bem breve, tá? Eu realmente amei o texto e o que me tocou bastante foi essa parte da massificação do pensamento, né? Essa colonização da cultura. Quando eu vim aqui para o sítio por causa da pandemia, né? Eu me deparei com um espaço que está em transformação ainda, muito rápida, sabe? A gente vê a natureza, mas vê ela sendo degradada, vê esse pensamento das pessoas super atrasado, né? Como dói ver que as pessoas não enxergam o que a gente que está aqui nesse grupo debatendo enxerga, né? Me preocupa muito tentar atingir essas pessoas com a nossa fala, a gente tem que dar um jeito de chegar mais próximo, né, se abrir e tentar fazer as pessoas se abrirem também, né, e isso eu digo porque a gente vê vários conflitos aqui de desmatamento, as pessoas botam fogo o tempo todo, a gente recentemente teve um problema com um vizinho que pegou uma mata nativa e falou que queria limpar, roçar, sabe, maior problema. E eu pensei como a Joyce, eu lembrei de cara do livro do Ailton Krenak, né? E lembrei também de um documentário, essa é a minha contribuição que eu queria deixar. Eu lembrei do documentário Piripicura, que fala dos índios isolados, que são só 2. E ele tão sensível também, sabe? O jeito como aquele indigenista, né, o Mateiro, ele fala dos 2, ele conta que na década de 60, quando estava abrindo a Transamazônica, era comum as pessoas falar de matar índios, sabe? Bizarro, assim, sabe? E era normal, era aceito. E esse pensamento tem que mudar, né, gente? É muito doloroso mesmo, né? Mas a gente vai conseguir. É isso, obrigado pelo convite. Obrigado, Matheus, muito obrigado, viu? A Andréia levantou a mão, vamos lá. Andréia? André, acho que você está sem microfone. Pronto. Boa noite. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Como o Jean falou, eu sou arquiteta, sou professora na área de planejamento urbano e ambiental, pós-doutora em planejamento ambiental e energético, e esse tema tem muito a ver com o que a gente vem trabalhando nos últimos, pelo menos, 30 anos, né, no grupo de pesquisa que eu coordeno e participo. E é muito... Eu gosto de fazer primeiro uma declaração e depois uma provocação, né? A declaração é aquela que eu falo sempre para os meus alunos. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que o planeta Terra ele não vai acabar por nossa causa. A ruim é que nós, seres humanos, vamos nos exterminar por nossa própria vontade. E a outra pergunta que eu estou agora trabalhando bastante, conversando com muita gente sobre isso, é que humanidade nós somos, né? Quem nós somos? O que nós queremos? Para onde nós vamos? Nós, me parece, deixamos de ser humanos naquela representatividade mais humana da palavra humanidade mesmo. E aí eu levantei a mão porque 2 vezes citamos Krenak e o texto do Luna tem muito a ver, de fato, com todo esse trabalho, né, que o Krenak coloca. E aí, quando é que nós vamos conseguir restaurar a nossa humanidade e como é que nós vamos conseguir voltar a olhar com olhos mais sensíveis e humanos para as nossas relações sociais, ambientais e econômicas? E aí, Krenak fala da febre do planeta, né? E o texto do Luna fala bastante sobre isso também, né? A forma como o antropoceno destrói as nossas próprias relações com o planeta e como o planeta, como um organismo vivo, está buscando repor a ordem nessa bagunça que nós fizemos, né? O próprio planeta está tentando se reestruturar e, se para isso for preciso nos expulsar,
ele fará, né? Não temos a menor dúvida com relação a isso. E aí, essa desordem toda que a gente está causando me lembrou uma entrevista que eu assisti há pouco sobre o Vale do Rio Doce, onde fica a aldeia dos Krenak, e que foi, né, destruído por uma tragédia ecológica, ambiental, social, desumana, que foi a Vale do Rio Doce, com as duas, né, grandes eclosões das suas eclusas, né, das suas barragens de minério, que destruíram a terra indígena, que destruíram o rio, que mataram uma vida enorme, que é a vida do Rio Doce. E aí, quando agora a gente está conversando, e pelo convite sendo feito pela Gamboa, eu fico pensando num paralelo importante, que eu acho que seja importante destacar, inclusive para o Luna, porque ele meio que, no início da nossa conversa, disse: não conheço direito a Gamboa. A Gamboa é um bairro histórico do Rio de Janeiro que foi destruído nos últimos 10 anos, em todas as suas características socioculturais, por um projeto chamado Porto Maravilha, financiado com recursos nacionais e internacionais, que cuidou de descaracterizar esse bairro social, contextualmente, urbanisticamente, economicamente. Esse projeto criminoso, que não levou a nada, está voltando a se tornar um projeto abraçado pela prefeitura nesse momento. Assim como o Rio Doce foi destruído por uma grande empresa, Vale do Rio Doce, em prol de um desenvolvimento econômico, financista e afastado das necessidades humanas, o projeto Porto Maravilha, com a sua companhia de desenvolvimento urbano, destrói a cultura, a origem e as boas coisas que nós, cariocas, somos nós, cariocas, nascidos no Rio de Janeiro, temos orgulho de ter. Então, quando a gente fala desse desenvolvimento dito sustentável, né, que você coloca lá também no texto em algum momento, quando a gente fala da necessidade de olhar os olhos para um foco mais relacionado com o ambiente, a gente precisa lembrar também dessa nossa floresta urbana, aonde nascem frutos, aonde se derramam experiências como essas casas que nos convidaram hoje a estar aqui, e colocar, né, em xeque mesmo como e qual é a necessidade da gente estar aqui e, nesse momento, em plena UiA, no Porto de Portos Abertos, precisarmos e termos a enorme necessidade de dizer: nós precisamos das montanhas, nós precisamos dos rios, nós precisamos das florestas e nós precisamos das nossas culturas, dos nossos antepassados, dos nossos planos urbanísticos, dos nossos casarões belíssimos, das nossas praças preservadas, das nossas crianças podendo crescer e tendo, sim, a real importância do que é a realidade da cultura brasileira. E eu me sinto muito confortável de dizer isso, porque eu sou descendente indígena, eu sou descendente africana e eu sou descendente europeia, né? Eu tenho aqui em mim as 3 grandes contribuições para a formação do povo brasileiro. E eu não gostaria, de novo, de ver o projeto Porto Maravilha, mais uma vez, voltar a destruir as características que fizeram com que a nossa cidade, Rio de Janeiro, fosse uma cidade tão importante. Então, é uma provocação que eu faço,
lendo lá o seu texto, relendo lá, né, revivendo na memória os textos do Krenak, fazendo uma comparação entre a distribuição do Vale do Rio Doce e a distribuição da Gamboa. E aí eu peço a todos vocês aí que estão aí com as canetas e os computadores na mão, vamos fazer texto, gente. Vamos publicar e vamos colocar a nossa floresta urbana do Porto, que vai da Praça Mauá ao Caju preservado. É isso, um beijo para vocês. Obrigada, Luna. Obrigado, Andréia, obrigado. Muito obrigado pela contribuição. Luciana Nabuco, cadê você? Estou aí. Oi, Jean, meu amigo. Bem, em primeiro lugar, assim, é um prazer estar aqui com vocês nessa roda, nesse tempo fora do tempo, um convite, assim, do coração desse meu amigo e irmão. Obrigada, viu, Jean? E, enfim, lendo o texto e ouvindo o texto, né, através de vocês, me veio, assim, várias questões, assim, na minha cabeça. Eu sou uma criana, né, nasci em Rio Branco, minha família é uma família de seringueiros, minha mãe nasceu no Seringal, em Tarauacá, minha avó pariu os filhos no Seringal, em Tarauacá, meu pai era paraense, meu pai e minha mãe estão mortos, né, e um dia nós vamos estar mortos aqui, todos nós também. O nosso círculo, o nosso ciclo, é um ciclo de eterna reconstrução, sabe? A vida nos ensina que tudo é um movimento e tudo é uma enorme reconstrução das nossas coisas, da nossa vida, do nosso ser e da nossa essência. Então, vindo aqui, né, pensando na minha raiz paterna, na minha raiz materna, eu estou aqui com muita alegria, né, nesse espaço, eu que sou uma educadora, sou uma escritora, sou uma macumbeira, filha de santo, com muito orgulho, filha de Nanã, feita aqui no Rio, na Baixada Fluminense, pelas mãos de uma grande Iá, Mãe Marta de Oxoguian. Nós somos oriundos da Casa Branca de Salvador. Então, eu sou filha desse cruzo chamado Brasil. O Brasil é um imenso assentamento indígena. E, em primeiro lugar, a gente não deve esquecer disso, dos nossos povos indígenas, né? Tudo é um grande assentamento. Quando a gente pensa, por exemplo, no Quilombo dos Palmares, já se sabe, né, que ali foi um assentamento indígena. Então, todo esse cruzo, né, dessas duas grandes culturas, essa cultura indígena com essa cultura africana da diáspora, que vieram escravizados por alguma missão extra, né, digamos assim, sensorial, espiritual, né, tudo é uma grande missão. Eu me pergunto o que nós queremos adubar nessa terra, né, porque um dia nossos corpos serão devolvidos a essa terra, não é? Eu já cheguei aqui na metade da minha vida, eu tenho, assim, uma grande alegria de ter parido 3 filhos para o mundo, né, são os meus grandes amores, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que tipo de adubo nós queremos oferecer essa terra, ofertar essa terra novamente, né, porque nós somos feitos dos nossos sonhos. O ser humano, desde a época do Neolítico, os primeiros seres humanos, aqueles que eles iniciaram sonhando com as suas narrativas de criação, né? Como eu sou uma pintora também, além de escritora, a pintura é um escrito de memória, né? Então, nós estamos aqui para nos trazer essa lembrança dos seres humanos, do que nós somos. As grandes arquiteturas humanas, a floresta, tudo isso vai ser destruído e vai ser reconstruído. A Terra não precisa da gente, sabe? Não precisa. O ser humano é totalmente indispensável à Terra. A natureza, nós somos indispensáveis. Nós somos, inclusive, um tipo de parasita da própria Terra, né? Porque a gente vai destruindo, vai devorando a nossa própria casa, que é a Terra. Né? Quando eu estive no Benin, na África, levando um documentário que eu realizei, eu ouvi dizer, né, do rei Onikoyi, que ele era muçulmano e iorubá,
e nós estávamos lá com a nossa, né, pequena mini delegação brasileira de gente da macumba, de gente do axé, e ele falou o seguinte, que o mundo é uma nossa casa, então de que forma nós estamos cuidando dessa casa? Quais são as memórias que nós vamos deixar aqui, nessa terra, né? Sabendo que nós, seres humanos, nós somos assim, totalmente dispensáveis para a natureza. Talvez o que nos faça grandiosos sejam os nossos sonhos e a nossa imaginação. E é através dessa nossa imaginação que nós estamos aqui, sabe? Nada é feito sem a nossa imaginação. Desde a época do Paleolítico, quando aquelas mulheres, eu falo mulheres com muito orgulho, porque durante um tempo, né, da história da civilização moderna, foi-se creditado apenas aos homens, as pinturas e a arte criativa. As mulheres ficaram ali criadoras, né, cuidando dos seus filhos, cuidando dos seus homens, frágeis, né, e com a entrada da mulher na academia, nas ciências, com as medições científicas daquelas mãos que estavam em estências nas cavernas, nas pinturas rupestres, foi-se identificado que eram mãos também de mulheres, ou seja, elas também eram as criadoras, as xamãs, não é? Não eram apenas aqueles seres, inclusive elas eram as que iam para a caça, pois foi identificado em ossadas, inclusive de mulheres do Peru, que, se eu não me engano, eu acho que a parte esquerda, a parte direita eram muito mais desenvolvida, ou seja, isso dizia-se que elas também iam para a caça. Então, esse universo matrilinear, esse grande universo dessas mulheres da criação, como, por exemplo, a Erinduana, que foi a primeira mulher que deixou um legado escrito, que é a primeira autora lá da Mesopotâmia, sabe? Ela deixou em devices, em códices, a escrita em poesia, e essas mulheres foram apagadas da civilização judaico-cristã, sabe? Elas foram amordaçadas, foram apagadas, foram silenciadas, foram demonizadas, foram queimadas, não é? E porque elas eram a própria terra. Porque toda mulher é o útero da terra. A mulher é o grande, nós somos os grãos, nós somos as sementes, por isso que eram as ceramistas que estavam fazendo a cerâmica, eram aquelas que pintavam a cerâmica. Até hoje, enfim, nas culturas indígenas, dos nossos povos indígenas, muitas vezes a arte plumária é uma arte mais desenvolvida pelos homens e a pintura pelas mulheres. Então, eu hoje pinto, eu hoje escrevo, mas hoje eu não sou ninguém porque vieram aquela minha avó do Seringal, né? Veio aquela gente daquele cruzo, são elas que eu estou aqui hoje, não é? E eu pretendo, assim, de uma forma muito humilde, deixar algum pequeno legado para os meus filhos, para a terra, quando eu for devolvida à terra. Tem um simbolismo muito bonito, se eu não me engano, de grupos indígenas, eu acho que inclusive da Colômbia, que quando ocorre o ritual da morte, é o ritual do não esquecimento, né, quando a gente começa a enterrar os nossos mortos, é o momento que a humanidade começa a entender que é preciso se lembrar, nós estamos aqui em eterna relembrança, né, daquilo que nós somos. Então, eles, ao enterrar, ao devolver aquele corpo de novo à terra, eles elevam e descem 9 vezes o corpo, porque remete aos 9 meses da gestação. Então, nós, seres humanos, nós somos esse corpo que vai ser devolvido e nós vamos ser renascidos novamente. Essa terra vai nos moldar novamente. Eu, como filha de Nanã, por exemplo, Nanã é a grande mãe primordial, que num dos mitos iorubais, ela está ligada essencialmente à criação. Quando o Oxalá desce à terra e Olodumare manda o Oxalá, e ele é meio teimoso, porque ele não faz o ebó para Exu direito, e aí o Dudua cumpre, né, faz a natureza. Quando o Oxalá, então, ele lá bebe lá o seu vinho de palma, adormece, e aí ele acorda, e de repente ele vê que o mundo já foi criado. Ué, fizeram o mundo sem mim? Como assim? Ele não fez o ebó para Exu, ou seja, ele não fez o ebó para o movimento, ele não foi humilde o suficiente
para fazer esse ebó. E aí volta de novo ao criador, lá, o Olodumare, e aí o Olodumare fala, bem, então volte novamente, eu vou te dar uma outra atribuição, você vai criar o ser humano. E aí ele desce novamente à Terra para criar o ser humano, e aí ele vai tentando encontrar matérias para poder criar. Ele tenta com ar, não consegue, ele tenta com madeira, é muito duro, ele vai tentando criar aquele ser humano até que ele fica... Mas ele vai fazendo os ebós para Exu, corretos, né? Ou seja, ele vai pedir essa licença, e até ele chega numa lagoa, num lugar muito calmo, ele está ali quase desistindo da criação do ser humano, e dessa lagoa emerge uma mulher, uma figura feminina. Então ela pergunta, né, ao Oxalá o que ele necessita. E aí ela diz, eu lhe entrego a minha matéria. Ela desce novamente, né, e ela entrega a sua matéria, que é o barro. E desse barro, então, ele vai moldando o ser humano. E aí ele sopra o Emil, o sopro da vida, esse ser humano começa a se movimentar. Então, esses dois princípios, masculino e feminino, né, de Oxalá e de Nanã, estão diretamente ligados na nossa criação dos seres humanos. É o princípio da memória, mas tudo vai ser devolvido depois. Então, tudo que nós realizamos aqui, nesse mundo, talvez um dia será destruído em camadas, em outras camadas. Então, eu realmente me pergunto, né, o que adubo nós vamos deixar? Que tipo de adubo a gente vai deixar para essa terra? Né? Eu acho que a gente precisa deixar um adubo que seja bom, né? Através dos nossos sonhos, das nossas memórias, das nossas melhores intenções, né? Que essa terra ela possa ser acolhida com a nossa matéria orgânica, com o nosso lado espiritual, o melhor possível, a melhor tentativa que a gente tentou, porque nós somos seres feridos, nós somos seres fragmentados, e é por isso, talvez, que a humanidade se torne tão arrogante a ponto de destruir a sua própria casa, de achar que essa casa não tem serventia, né? De achar que ela pode ser maior do que essa natureza. O ser humano não é maior do que essa natureza. Então, é isso, assim, que eu gostaria de deixar em agradecimento, e uma pequena história sobre essa maúma, né, que é essa grande árvore da Amazônia, uma história que fala dessa mulher ocre, dessa mulher terra, dessa mulher, como os nossos antepassados, que há mais de 70 mil anos atrás pintavam-se com o ocre vermelho, que é o ocre da vida, né? Então, essa mulher estava no meio da floresta e todos os animais estavam sem cor. E ela começa, então, a pintá-los de vermelho. Ela pinta arara, ela pinta um matrinchã, ela vai pintando todos eles. Até que um dia essa mulher morre e ela é enterrada. E no lugar da sua morte nasce uma grande árvore, que é essa maúma. E aí, todos os dias, os animais que ela pintava de vermelho, inclusive a arara fez um grande ninho em cima dessa maúma. E essa mulher, mesmo morta, ela sonhava. E essa árvore foi crescendo, enorme, linda, a grande árvore da Amazônia, essa maúma. E de lá de cima da sua copa, a gente entendeu que eram os próprios sonhos da humanidade que estavam crescendo e que não podem desaparecer. Isso somos nós. Se nós não entendermos que nós somos esses seres da natureza, não é? E que nós não somos nem maiores, nem menores, somos uma parte delas, dessa natureza, é isso que a gente precisa entender, né? Que nossos sonhos cresçam como a Samaúma, da Amazônia. É isso. Obrigada, Jean. Obrigada, gente. Obrigada, aluno, pelo seu texto. E a Jana, passou para você. Maravilha. Muito obrigada, gente. Lindas participações de todos. Não sei se alguém tem alguma pergunta, gostaria de falar diretamente. Eu tenho uma. Claro que, Luna, a gente gostaria que você reverberasse essas falas deles. E também, se você puder falar um pouquinho sobre as suas pesquisas e experiências com a ayahuasca, planta professora,
um pouquinho, alguma coisa que puder, seria ótimo. Você está com o microfone desligado, Luna. Ok, tengo una pantalla grande atrás. Bom, primero, yo cité ahí en el artículo a Maria Gimbutas. No sé si vocês conocen a esta... tú conoces, ¿eh? Bom, es muy interesante porque era una de Lituania, folclorista, arqueóloga. Ella mudó completamente a mi percepción del mundo occidental, porque fue ella la que faló que los povos neolíticos eran culturas egalitarias, no encontraron armas, muros defensivos, ¿no? Y ella hace énfasis na mujer, que es verdad, no siempre estamos pensando un hombre que pintó las cavernas. A domesticación de las plantas seguramente fue de las mujeres, a cerámica femenina, al tecido, ¿no? Femenino. Si comienzas a ver todo así, comienzas a pensar, bueno, ¿y nos qué hicimos? Los hombres, ¿no? Fabricar, son cazadores, ¿no? Mas a base realmente de la cultura, de la civilización, ¿no? Posiblemente nos contábamos historias también. Eso puede ser que también éramos buenos los hombres, ¿no? Y la otra cosa es que yo reacciono un poco cuando se fala da humanidade. Los povos, muchos dos povos tradicionales eran ótimos. Pensemos en Amazonia, tú que eres acreana, ¿no? Amazonia, los amazónicos sufrieron como todos los pueblos amerindios, desaparecieron 95-98% de la población. Cuando llegó la Condamine en el siglo XVIII, Amazonia ya estaba prácticamente, no tenía mucha gente. Decía, ¿no? Y se creó ese mito de que Amazonia no tenía gente. Mas ahora sabemos que Amazonia era en grande parte un producto dos humanos. Grande parte, la diversidad amazónica, en grande parte antropogénica. Los indígenas que llevaban plantas de un lugar a otro, creaban pequeñas illas de sabana dentro de la floresta, illas de floresta dentro de la sabana, siempre mexendo todo, ¿no? Entonces, no podemos pensar a humanidad como si a humanidad fuese un mundo occidental, porque a culpa del mundo occidental, grande parte de lo que está sucediendo. Yo veo de manera histórica clarísima, ¿no? Por eso, cuando vi ese trabajo de 1600 Days, yo falei, meu Deus, aquí está a chave, porque tú tienes o encuentro de dos civilizaciones totalmente independientes, ¿no? La Eurasia y América separados durante miles de años, posiblemente 20, 25 mil años, no sabemos cuánto, ¿no? De repente tenemos un encuentro terrible, porque las sociedades amerindias, que también tenía problemas, tenía guerras, tenía todo, ¿no? Y un grande problema del encuentro de estos dos continentes, fue que fue un mal momento en América, porque teníamos a los aztecas en México y los incas, ¿no? Que eran culturas monopólicas de alguna manera, absorbiendo a los demás, inclusive los aztecas, ¿no? Fue perfecto para los europeos pegar las cabezas y conquistar el continente. Mas eran básicamente culturas animistas, donde el hombre es apenas uno dentro de esas otras personas no humanas, ¿no? Los indígenas, cuando cazan, van a cazar un animal, a veces falan con él, porque ese animal que van a cazar es un pariente, es un tío, no es un hermano, no es pariente. Entonces se tiene lo que se llama una epistemología relacional, ¿no? Ese es nuestro problema en la cultura occidental, es que siempre estamos viendo o individuo. No reconocemos, ¿no? Ahora más no reconocemos todas esas relaciones
¿no? O hombre como único. Ahora sabemos que, como coloqué en el texto, somos seres complexos, somos conglomerados de seres, porque dentro de nosotros tenemos trillones de microorganismos. Y dependiendo de lo que nos comemos y lo que los microorganismos quieren que nos comamos, también si estamos deprimidos o estamos contentos, porque grande parte depende de esa relación que nos tenemos con nuestros propios microorganismos dentro de nosotros. Bueno, yo tengo la suerte, ya estoy morando aquí 20 años, bueno, yo me aposenté 10 años atrás da Finlandia, moré 32 años en Finlandia y 7 años en Noruega, entonces más de la mitad de mi vida en Escandinavia, ¿no? Mas aquí hemos feito una floresta aquí, tenemos una floresta aquí alrededor, creada por nosotros, por mi esposa y por mí, mi esposa de aquí de catarinense, de aquí de Florianópolis. Entonces, creamos un jardín botánico, tenemos casi 400 especies de plantas de aquí alrededor. Entonces, yo estoy rodeado de todos esos seres y para mí o animismo, que yo coloqué en mi texto, no es una filosofía o no es una religión, no es una cuestión de mente. Animismo es una relación directa, pessoal, viendo cómo crecen las plantas, viendo cómo aparecen las flores, viendo el tiempo, cómo muda, cómo llegan estos u otros insectos, cómo todo se va relacionando. Yo creo que eso es animismo. Animismo empírico, ¿no? Y depende de plantar, de ver cómo, ¿no? Y yo creo que ese tipo de animismo que nos ayuda a relacionarnos con los organismos también nos tiene que llevar a relacionarnos mejor con las personas, claro, ¿no? Es decir, que eso ya nos sensibiliza para relaciones pessoales, ¿no? Y yo también, como no sé quién faló que tiene sangre indígena, sangre negra, yo creo que también debo tener algo de sangre africana también, porque mi padre venía de una región donde prácticamente era imposible no tener una mixtura ahí. Mas yo tengo, claro, más indígena, ¿no? Porque soy de Amazonia, ¿no? En fin, tengo dos filhos y una filla de una finlandesa. Entonces, mi filho, uno de mis filhos, fez esse teste de DNA e muito feliz dizendo, sou 24% ameríndio. Muito feliz de ser ameríndio. Então, sim. Bom, e alguém me perguntava sobre minha relação com chá, com a ayahuasca. Bom, eu dediquei muitos anos de minha vida a pesquisa, escrevi vários livros sobre isto. Mas para mí lo más importante es que me sensibilizó, mis experiencias me sensibilizaron justamente con el mundo natural. Para mí eso sería el resultado más importante. Aumentar mi sensibilidad, porque también, como todos, muchos de nosotros, soy urbano, básicamente urbano. Nací en Amazonia, mas estudié en Bogotá, luego fui para España, estudié filosofía y letras en Madrid, luego fui a Noruega, luego fui a Finlandia, ¿no? Entonces, y son vida urbana, básicamente. Soy aquí en Santa Catarina, de nuevo estoy recuperando mi relación con la naturaleza, con las plantas, con los animales. Tenemos patos y gallinas y un pirú y aquí aparecen todo tipo de pájaros, hasta tucanos aparecen, ¿no? Pica-pau, etc. Entonces, estoy dentro de una pequeña floresta aquí. Maravilha, Luna, obrigada pelas suas palavras, por estar aqui conosco. Eu não sei se mais alguém gostaria de falar alguma coisa, ou se a gente... Eu quero dizer mais uma coisa. Gente, por favor, acabando esse momento agora de pandemia, vamos nos reunir. Quero muito sentar numa mesa com todos vocês, vai ser um prazer a gente conseguir tomar um café. Quero fazer um café para todos nós. Quero botar esse papo de dia. Acho pouco, muito pouco, 2 horas. Eu tô cansadíssima. Desculpa essa cara de cansada. Mas eu queria muito estar mais tempo com vocês. Esse grupo tá fenomenal. Obrigada, muito obrigada mesmo. Vamos fazer esse café, Pri, aqui na Gamboa. Vamos fazer aqui. Eu espero que isso aconteça em breve.
Boa, Jean. Jean, deixa eu convidar todo mundo também para ir na Caruá, fazer uma visita, tomar café, ver arte. Eu vi aqui que nós temos uma artista, nós somos uma galeria que incentiva a vida dos artistas brasileiros e tem a intenção de levar esses artistas brasileiros para serem reconhecidos no mundo, porque a arte salva vidas e a gente acredita que a arte brasileira salva vidas. Então, a nossa galeria Caruá, segue a gente, viva Caruá, todo mundo convidado, a gente toma o primeiro café lá no Jean e depois vamos lá para Caruá tomar um outro café, tá bom, gente? Uma pergunta, o café vocês podem misturar com outras plantas? Não? Vocês estão falando de multicultura, ou de policultura. É possível, não? Naturalmente, não? Sim, é possível, com certeza. Sim. É porque temos que sair da monocultura. Urgente. O café também é uma planta de poder, né? O café ele é uma bebida que transforma o seu estado físico e mental. Então, ele altera o seu humor. Então, a planta também, já que está falando da ayahuasca, né? A planta, o café, inclusive eles são primos, né? A Psychotria viridis é da mesma família do café, uma rubiácea. Sí. Estaba leyendo en ese libro de Michael Pollan que acaba de salir que el 90% de los humanos utilizamos café. 90%, meu Deus. Y él dice que ya no sabemos qué es tener un estado de conciencia sin café. Só si você para a tomar café, aí se dá conta, puxa, então este estado de consciência que eu tenho, não é o normal. Estamos todos sob a influência do café. É verdade. É verdade. Mas, Luiz Eduardo, eu trabalho com produtores brasileiros que estão fazendo esse movimento de saída da monocultura. Então, a gente tem muito papo legal para colocar em dia. Tá muito bom. Esse movimento está muito lindo. Tá acontecendo com vários produtores em várias regiões brasileiras. E a gente colocando esses produtores em campeonatos de qualidade, comprovando a qualidade superior de um café sombreado, de um café que está crescendo com outras culturas, e colocando esse café agora em outras formas de pesquisa científica, que falta ciência no café. O pessoal não estuda café como deveria estudar. Então agora a gente está chegando, vamos lá. Sim. Maravilha. Gente, a gente tem terminado as nossas rodas com cada um colocando no chat alguma palavra que ficou do encontro, ou uma frase. Então, por favor, coloquem aí no chat, eu vou ler, assim que vocês colocarem, e a gente vai passar a palavra para nosso departamento musical das Rodas da Floresta, que a gente fecha com um pouquinho de música, e eu já vou lendo, então. Vivam as falas de regeneração e alegria de vocês. Estou aprendendo muito, momento de escuta ativante e regenerante. Vou ter que sair. Amanhã, no meu cafezinho, vou ter uma doce lembrança de nossa conversa. Grande abraço e feliz final de semana. A arte salva vidas, a terra nossa casa, futuro, resistência, terreiro do corpo, é mãe. E só isso? Cadê mais, galera? Bota aí. Diversidade, axé, eu sou o rio sou eu, lindo. É isso. Departamento musical, por favor, nossa maestra Lígia Veiga. Tem que ligar o microfone. Só uma pausinha, lembrando que amanhã a gente tem o Floresta Cultura, no mesmo horário, às 19 horas, estão todos convidados. Amanhã a gente tem programação a partir das 11 horas, uma roda com Helena Galiza e Fernando Mendonça. Às 15 horas nós temos outra roda, às 17 também. 18 tem um vídeo da Oca Metara, e às 19 horas, nossa roda de Floresta Cultural. Guardamos vocês. Tem mais informações no site do festival. Boa de Portos Abertos. Obrigada pela presença. Uma honra ter vocês todos aqui no festival.
Viva! Salve todos os seres viventes do planeta. Salve! Viva! Salve! Salve, 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 pequena África! Muitos salves! Obrigado a todos. Obrigada, Luiz Eduardo. Obrigada. Uma honra. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Andréia. Obrigada. Pri, obrigada. Um beijo. Obrigada a todos. Obrigada, Luciana, obrigada. Matheus. Que bom que você existe na nossa vida. Obrigado, pessoal. Valeu! Tchau, Matheus, querido! Que saudade! Tchau, Pri. Manda um enlace para logo espalhar um pouquinho, tá? O enlace será a gravação? Sim, a gravação, sim. Você manda para eu compartilhar com alguns amigos, tá? Sim. Maravilhoso. Okay. Muito obrigada, Luiz Eduardo. Muito obrigado. Okay. Grato. Obrigado. Okay. A sua presença. Tchau, tchau. Tchau. Welcome. Tchau, tchau. Ih, a tríade ficou. Gravação. Deixa eu interromper, calma. Acabou.